sua Bíblia. Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Vamos ler, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz assim a palavra do Senhor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Irmãos, desde que Deus me permitiu começar a falar na rádio, ter pregações na rádio, eu tento manter aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né, a respeito do Evangelho. E você vê que realmente o Evangelho ele tem sido diluído, e muitas pessoas acham que nós temos que viver tempos de avivamento. Mas na realidade o final dos tempos mostra que vai haver apostasia. E o que você enxerga hoje realmente é isso. Cada vez mais as pessoas têm se distanciado, por exemplo, de dar glórias a Deus. E quando eu falo dar glórias a Deus, não é você ficar lá no culto gritando glória a Deus, não é isso não. Não. Dar glórias a Deus é realmente estar vivendo aquilo que Deus quer para cada um de nós. E o que é o Evangelho? Teve um livro interessante do Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele fala, né, explicando o Evangelho, né? E essa pergunta, o que é o Evangelho, é o que alimenta, de verdade, desde que eu comecei, é o que alimenta a paixão que me norteia em falar de Cristo. Eu fui estudar, e não se trata de mera especulação acadêmica, não. O que tem que pautar nossas vidas, e aí eu acho que isso que cada vez tem se distanciado mais, é o desejo de saber o que a palavra de Deus ensina, a fim de que nós possamos proclamá-la com clareza e precisão. O temor a Deus e o dar glória a Deus tem ficado cada vez mais distante. Os cultos cristocêntrico, teocêntrico, foi deixado de lado para os cultos antropocêntricos, cada vez mais antropocêntricos. Cada vez mais coaching, cada vez mais teologia da prosperidade, pessoas ensinando como você vai se dar bem. Eu disse, não tem um problema, eu também quero me dar bem. Mas se você for fazer um curso no Sebrae, é capaz de ser mais vantajoso e mais barato do que o que essas pessoas fazem. Então, acima de tudo, eu quero que a doutrina que eu prego seja puramente bíblica. Eu gostaria que as pessoas procurassem pessoas que pregam doutrinas bíblicas, não que usam a Bíblia, mas que pregam doutrinas bíblicas, que nasça diretamente das Escrituras, ao invés de simplesmente conformar-se a algum sistema popular de teologia. Pregadores do Evangelho têm se distanciado para ser coaching, palestrantes, por dinheiro, apenas por dinheiro. Mas tudo em nome de Deus, irmãos. E o temor a Deus. E o dar glória a Deus, como esse texto que nós lemos. Sabe, irmãos? Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.
E adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar ele que fez todas as coisas. O ponto de vista pessoal de um teólogo a respeito dessa ou daquela doutrina é de interesse meramente secundário para mim. O que realmente importa é o que diz a palavra de Deus. O que realmente importa para você, para mim, é o que diz a palavra de Deus. E nada é mais importante do que as escrituras, dizem a respeito de boas novas de salvação. Nesses anos que eu estou servindo a Cristo, eu tento estudar e pregar sobre o Evangelho. E nesses últimos tempos estou estudando o Evangelho de Mateus e tem me aberto muito o coração, a mente, porque eu quero focar na vida e no ministério do Senhor, sobre a mensagem clara que ele passou para nós. Na semana passada preguei sobre isso. Na quarta-feira tive a oportunidade de pregar sobre isso. O Evangelho de Jesus é a base sobre a qual toda a doutrina do Novo Testamento se fundamenta. Sabe por quê? Porque muitas passagens difíceis, por exemplo, das cartas, das epístolas, tornam-se mais claras quando você começa a compreender sobre a mensagem de Cristo. Não dá para ficar pensando uma coisa aqui e outra ali. O Evangelho que está em voga hoje, que está sendo anunciado hoje em dia, oferece uma falsa esperança aos pecadores. Oferece uma falsa esperança aos pecadores. Promete-lhes que terão a vida eterna, apesar de continuarem a viver em rebeldia contra Deus. Na verdade, o Evangelho que é anunciado hoje encoraja as pessoas a reivindicarem Jesus como Salvador, mas podendo deixar para mais tarde o compromisso de obedecê-lo como Senhor, de ter Cristo como Senhor. E quando eu tive essa compreensão que Jesus Cristo não é apenas meu Salvador, mas o meu Senhor, as coisas mudam. A sua teologia vai mudar. Porque hoje o Evangelho anunciado é como se Cristo, ele precisa tanto, ele quer tanto você, ele te salvou e quer tanto você, que você não precisa obedecê-lo e nem servi-lo. Ele te obedece e ele te serve. Qual que é o desejo seu desse culto de domingo, de terça, terça da vitória? Isso tudo é pilantragem, irmãos. Me perdoe. É o ópio. Eles oferecem o ópio, a droga, para esses incautos do Evangelho, das doutrinas bíblicas. Prometem livramento do inferno, mas não necessariamente libertação da iniquidade. Oferece uma falsa segurança às pessoas que folgam nos pecados da carne e desprezam o caminho da santidade. Sabe por quê? Porque eles fazem separação entre fé e fidelidade. Deixa a impressão de que a consciência intelectual é tão válida quanto a obediência de todo o coração à verdade. E o que aconteceu? Dessa forma, as boas novas de Cristo deram lugar às más novas de uma fé fácil e traiçoeira, que não faz qualquer exigência moral para a vida dos pecadores. Uma herege, uma moça que era cantora, ela chegou ao ponto de falar que a igreja tem que pedir perdão às outras pessoas por ter pregado sobre o pecado. Não, nós somos pecadores. Fora de Cristo não há chance para nós, a condenação eterna ao inferno. Não, você fazendo boas obras, você não vai para o céu. O céu não é um prêmio, como essas pessoas anunciam.
Não existe um inferno. O texto que eu abri de Apocalipse está falando do juízo que Deus vai trazer. Da importância da pregação do Evangelho eterno. O Evangelho da salvação. Por isso, o que você vê não se trata da mesma mensagem proclamada por Jesus. Esse novo Evangelho tem produzido uma geração de cristãos professos, cujo comportamento raramente se distingue da rebeldia em que vive o não regenerado. Hoje nós devemos ter mais ou menos 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800 milhões da população da Terra que são considerados cristãos. E você vê que tais números com certeza representam milhões de pessoas que estão tragicamente enganadas. Tragicamente dentro de uma igreja, de uma Babilônia. Que a Babilônia não é a igreja católica, não, irmãos. Apenas. É todo aquele que não prega o Evangelho. Todo aquele que anuncia outro Evangelho. O que muitas igrejas oferecem é uma falsa garantia passiva de condenação eterna. Nós estamos falando de almas que vão passar eternamente no céu ou eternamente no inferno. O testemunho da igreja para o mundo tem sido sacrificado no altar da graça barata. Então, formas chocantes de imoralidade aberta têm se tornado coisa trivial entre professos cristãos. Sabe o que parece, irmãos? Que a igreja da nossa geração será lembrada principalmente por causa de uma série de escândalos horripilantes que trouxeram à pública as mais indecentes exibições de depravação na vida de alguns dos mais populares, dos ungidões aí. E muitas pessoas que seguem ele acabam se desviando porque não tem o foco em Cristo. Não olha para Cristo. Olha para pessoas. Olham para esses homens como parte do rebanho e não como lobos e falsos profetas que se imiscuíram entre as ovelhas, se infiltraram entre as ovelhas. Por quê? Deveremos crer que pessoas que vivem na prática do adultério, fornicação, homossexualismo, fraude do tipo de intemperança são nascidas de novo. O que nós precisamos é de um completo reexame do que seja o Evangelho. O que nós precisamos é pregar o Evangelho eterno. Para cada nação, tribo, língua e povo. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Não é para você adorar homens, instituições. Não. O Evangelho proclamado por Jesus é o Evangelho eterno. Não tem adaptação. O Evangelho anunciado por Jesus, a mensagem de Jesus, ela é radicalmente diferente daquela que porventura tenham aprendido num seminário do evangelismo pessoal. Os púlpitos precisam voltar a falar quem é Jesus. Como ele deve ser recebido pelos pecadores, o que é a fé salvadora, o que acontece no ato da salvação. Essas são questões básicas que afetam tudo o que afirmamos e proclamamos como cristãos, como crente em Cristo. Não se trata de mera trivialidade teológica. A diferença entre o Evangelho de Jesus e um outro Evangelho, como Paulo fala em Gálatas capítulo 1,
versículo 6, é a diferença entre o bem-aventurado e o maldito, entre a ovelha e o bode, o salvo e o perdido, a igreja verdadeira e as seitas, a verdade e a mentira. Voltemos a pregar o Evangelho eterno, como foi anunciado em Apocalipse por um anjo. Paulo, em Gálatas 1, do versículo 6 a 8, ele fala da maldição sobre os que querem perverter o Evangelho de Cristo. Você, pregador, isso é um alerta amedrontador àqueles que falsificam a mensagem da salvação e a corrompem em qualquer sentido. Quanto a mim e a você, eu desejo que nós compreendamos o Evangelho que Jesus ensinou em sua totalidade, a fim de que eu seja um comunicador e você seja um comunicador mais fiel e eficiente do caminho da vida. Como lá em Atos capítulo 5, quando eles foram livrados, quando o anjo de Deus lhe ofereceu livramento e os comissionou. Ou seja, os apóstolos não foram libertados da prisão simplesmente para escapar. Foram incumbidos de um novo serviço no templo. Eles deveriam anunciar ao povo a palavra desta vida. Porque é a mensagem da qual depende a vida e a morte. A vida eterna ou a morte eterna das pessoas. E essas palavras precisam ser ditas em quaisquer circunstâncias. Por isso que muitas vezes, quando envolve dinheiro no Evangelho, as pessoas vão lá e pregam aquilo que as outras pessoas querem ouvir. Porque senão elas perdem o cliente. Que tristeza. Quando o anjo abriu as portas da prisão, sem que os guardas percebessem, ordenou-lhes que abrissem a boca para proclamar as boas novas do Evangelho. Então o mensageiro, o anjo de Deus e os apóstolos não respeitaram as ordens absolutistas e arrogantes dos líderes judaicos. Não. Eles obedeceram à voz de Deus. Eles temiam a Deus. Eles queriam dar glória a Deus. E qual que é a parte dessa mensagem do Evangelho eterno, irmãos? E aí entra naquilo da perseguição que tem em Apocalipse, que nós não lemos, não temos tempo de trabalhar isso. Nós temos que correr, né? Mas o Evangelho eterno, o que Jesus anuncia, aquele que não está disposto a perder sua vida para ter Cristo, não é digno dele. Como eu falo em Mateus capítulo 10, lá no versículo 38. Se você não tem Jesus como seu Senhor, se você não negar a sua vida, não pode ser um discípulo. E essas afirmações de Jesus não podem ser conciliadas com a ideia vaga da conversão, tão comum em nossa geração hoje. Jesus não pede às pessoas que acrescentem a circunstância de suas vidas, como é anunciado hoje, não. Ele quer discípulos dispostos a renunciar a tudo. Isso implica em completa autonegação, ao ponto de voluntariamente morrer por amor a Ele. O valor do homem não é naquilo que ele suporta viver, naquilo que ele quer viver. Você vive para isso. Não. O que demonstra o valor para o homem é aquilo que ele está disposto a morrer. Por aquilo que ele está disposto a morrer, não por aquilo que ele está disposto a viver. E esse trecho do Apocalipse que nós lemos deixa claro a respeito disso. No capítulo 14, no capítulo 13.
E quando Mateus diz, e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim, não se refere à cruz, entre aspas, de uma circunstância difícil, ou de uma enfermidade crônica, ou de um cônjuge, ou do seu marido ou esposa, do seu cônjuge ranzinza, triste, bravo, não. Aquela história, eu tenho minha cruz para carregar, é meu marido, minha mulher, meu filho, minha avó, meu patrão. Não, não é isso. Não é essa cruz que Jesus está falando. Não é uma cruz circunstancial. E quem já não ouviu sermões devocionais que espiritualizam esta passagem ao ponto de interpretar a cruz como qualquer coisa? Mas não é esse significado que a palavra cruz tinha para aquelas pessoas, para aquele auditório de Jesus no primeiro século. A palavra não lhe sugeria a ideia de dificuldades demoradas ou fardos penosos. E nem mesmo evocava o pensamento sobre o Calvário, pois o Senhor não fora nem crucificado ainda quando ele falou. Não havia sido crucificado. Eles não compreendiam que ele chegaria a isso. Quando Jesus lhes disse que tomassem a cruz, eles pensaram num instrumento cruel de tortura e morte. Como diz em Apocalipse, que pessoas foram perseguidas e mortas por Cristo. Pensaram na morte pelo método mais agonizante jamais conhecido pelo homem. Olha o que Jesus está oferecendo para quem quer seguir ele. Era isso que eles compreendiam. Hoje, o que é oferecido para você seguir a Cristo? O que as pessoas oferecem para que as pessoas sejam cristãos? É tudo aquilo que não vai trazer nenhuma obrigação pesada para você. Tem aí um falso profeta que diz que ele não é profeta de calamidade. Ele é profeta de bênçãos. Ninguém quer ser profeta de calamidade. Ninguém quer anunciar coisas ruins. Mas o Evangelho não é uma coisa ruim, é uma boa notícia para quem está perdido. Eles estavam pensando nos miseráveis criminosos condenados que prendiam das cruzes à beira da estrada. Era isso que eles estavam pensando. Quando falou de carregar sua cruz, ele começa a lembrar de um criminoso. Quando Jesus falou para você assim, toma a sua cruz e me siga, ele está falando para mim e para você assim, vocês são criminosos. Vocês são criminosos. Que merecem morrer. Mas eu estou aqui. Mas isso não tira o peso de seguir a Cristo. Não tira a perseguição de seguir a Cristo. Não tira a cruz de seguir a Cristo. E eu não estou falando aqui que a Bíblia ensina a salvação pelo martírio, não. O Senhor não estava aconselhando aos discípulos a procurarem ser mortos por causa dele, não. Eu não estou aconselhando ninguém a procurar ser morto por causa de Jesus. O Senhor sabe todas as coisas, como o Senhor anunciou. Ananias fala para Paulo que, quando Jesus falou para Ananias que ele ia ver o que era padecer pelo nome de Cristo. O Senhor sabe o que ele vai fazer com cada um de nós. O que Jesus estava se referindo outra vez a um estilo, um padrão. Disse simplesmente que os crentes verdadeiros não recuam, mesmo diante da morte. Que nós colocamos a mão no arado e nós não temos o direito de olhar para trás. Apesar de muitas vezes fazermos isso. Em outras palavras, o discípulo verdadeiro procura seguir ao Senhor, ainda que isso lhe custe a vida. E aí você tem que fazer essa balança, colocar a balança
se o seu servir a Cristo te custa a vida. Eu tenho que fazer essa avaliação. E quando você observa, não se trata de um padrão absoluto no sentido de que não possam ocorrer fracassos temporários, como o de Pedro. Mas Pedro terminou por provar-se um verdadeiro discípulo, porque chegou um dia que ele deu a sua vida voluntariamente por amor a Jesus. O verdadeiro cristão sabe que irá avante com Cristo até a morte. Tendo posto a mão no arado, ele não vai olhar para trás, como fala em Lucas capítulo 9. É assim quando você se decide a seguir a Jesus Cristo. O discipulado verdadeiro é isto. Não adianta eu dosar a pílula, né? Como diz. Não adianta. Não adianta eu ir lá, você ir para cultuar a Deus, escutar palavras bonitinhas. Isso, irmãos, não te vale nada. Palavras que tudo vai dar certo, que você vai receber o que você veio buscar e... Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, aí alguns versículos atrás, são esses os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde e por que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e nem mácula. Os remidos são os seguidores do Cordeiro. Nós estamos aqui para seguir, obedecer a Cristo. Não seguir a besta como todos os demais. Seguir o Cordeiro, ainda que para a morte. Os remidos são discípulos de Cristo. De Cristo eles ouvem a voz do pastor e o seguem. Eles negaram a si mesmos, tomaram a cruz de Cristo e seguiram ao Senhor. Os remidos são os eleitos de Deus. Eles seguem o Cordeiro porque não pertencem a si mesmos. Eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Essa palavra do Evangelho Eterno faz toda a diferença para nós. Porque são primícias para Deus. E não é um grupo seleto da igreja, mas toda a igreja dos primogênitos. Os cristãos são chamados de primícias das suas criaturas. E aí, irmãos, no versículo 7, os moradores da terra são exortados a temerem a Deus e darem glória a Ele. É isso que nós anunciamos. Aos moradores da terra, vocês temem a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eles são exortados a temerem a Deus e darem glória a Ele. Se eu voltar um capítulo, o capítulo lá encerra com uma nota triste. A pergunta que ecoa em todo mundo é: quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ele? Ali no versículo 13, no versículo 7, nós somos informados que a besta tinha autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Mas agora o anjo proclama as boas novas de alguém mais forte e todo-poderoso, o todo-poderoso Deus. O anjo vem e anuncia o evangelho eterno. Não, nós não somos mais escravos do pecado. Não é o diabo que dita a nossa vida. Não é o temor, mas o perfeito amor que lança fora o temor.
que nós temos que anunciar? Que não é o diabo que tem que ser temido. As pessoas temem mais o diabo do que a Deus. Nas igrejas pregam mais sobre você temer o diabo, que o diabo vai te matar, que o diabo vai estar te enforcando, que o diabo vai tomar tudo seu, do que temer a Deus. O Evangelho eterno manda você temer a Deus. Quem proclama o Evangelho eterno fala, você tem que temer a Deus, não ao diabo. A Deus. É Ele sim que deve ser temido. A Ele sim deve ser dado toda a glória, toda a honra. Mas agora, não enquanto durar o tempo. Os homens têm a oportunidade de se arrependerem e se voltarem para Deus. Somente Deus é digno de ser adorado. Porque Ele é o Deus Criador. É Ele a origem de todas as coisas. E é isso que deixou de ser proclamado dentro das igrejas. Teme a Deus. O juízo vai chegar, teme a Deus. Ainda há tempo de arrependimento, teme a Deus e adora a Deus. Dá glória a Deus. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Foi Ele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma hora a porta da graça vai se fechar. E a ira do Cordeiro vai ser derramada sobre essa terra. Em Apocalipse, os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo. No versículo 7 que nós lemos. E antes do juízo, Deus alerta e avisa e conclama ao arrependimento. As boas novas e o evangelho eterno, o evangelho da graça, sempre convoca as pessoas ao arrependimento. Não para que elas se deem bem na vida, porque elas são condenadas ao juízo de Deus. E antes do juízo, Deus alerta, avisa e conclama sempre ao arrependimento. Sempre ao arrependimento. Hoje é o dia de nos arrependermos. A palavra nos conclama mais uma vez ao arrependimento. As trombetas do juízo sempre visarão levar o homem ao arrependimento. Os ímpios vivem como se o juízo jamais fosse chegar. E a igreja vive como se o juízo jamais fosse chegar. O alerta porque as pessoas vivem desapercebidamente. Mas agora o juízo é chegado. É a hora da queda da Babilônia, da ira de Deus, do lago do fogo, a hora do foice, da lagaragem. Portanto, nenhuma hora de misericórdia. Eu fiz questão de ler o versículo 8, porque o outro anjo, o outro mensageiro, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia que tem dado de beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Você que segue isso, o que a falsa igreja ensina, porque a grande Babilônia é a grande meretriz, a prostituta. A verdadeira igreja está no céu e a falsa igreja está arruinada. Ela é grande. Porque as pessoas falam, não, o crescimento não, então, mas cresce. Coisa ruim cresce também. Cresce mais ainda. As pessoas querem curso de como encher a igreja, de quando lotar a igreja, de como fazer mais crescimento da igreja. Eles estão preocupados com números, estão preocupados com dinheiro. Ela é grande, mas ela está perdida. Perdida.
Ela seduziu e enganou, mas agora está caída. A grande Babilônia, ela tem esse poder de sedução. O que eles oferecem é muito melhor do que uma cruz para carregar todos os dias. A Babilônia, a grande Babilônia, nunca vai oferecer uma cruz para você carregar. Pelo contrário, vai oferecer flores. A grande Babilônia é o sistema mundano. É a religião prostituída que vai estar a serviço da besta e de Satanás no mundo. E ele já tem preparado o caminho para a chegada, porque as pessoas acreditam em tudo o que é contado dentro dessas igrejas, falsas igrejas. A Babilônia era o grande inimigo de Israel nos tempos antigos, no Antigo Testamento, como lá em Isaías 21 e etc. E aqui, nesse texto, ele representa a capital da civilização apóstata dos últimos dias. É o símbolo da sociedade humana organizada política, econômica e religiosamente em oposição e desafio a Deus. E muitos, em nome de Deus, desafiam a Deus, porque não dão glória. Não temem, não dão glória a Deus. Ela tem uma sedução universal. E tem uma passagem, um comentário do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que ele escreve assim, abre aspas para Dr. Martyn Lloyd-Jones: quando o diabo não consegue desanimar o povo de Deus por meio de perseguição ativa e militante, ele tem conseguido afastá-lo por meio das seduções do mundo. Na história da igreja houve homens e mulheres que estavam prontos a encarar a morte numa estaca e puderam enfrentar a oposição aberta, mas o que se tornaram vítimas do amor pela riqueza, ou amor pela ociosidade, ou pelo prazer, ou pelo conforto, por alguma coisa que pertence a este mundo, e sem discernir que estavam sendo feitos cativos. Fecha aspas. O que as pessoas, as falsas igrejas hoje oferecem para as pessoas é riqueza, é um amor falso, é uma ociosidade, a busca pelo prazer, pelo conforto. E estão escravizando as pessoas, elas não percebem que elas estão ficando cativas, presas a isso tudo. E a ruína da grande Babilônia é completa e definitiva. Ela caiu, ela está derrotada. A igreja que foi perseguida e martirizada é vencedora, mas a igreja que perseguiu e matou os santos de Deus, agora ela é destruída. O que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que aquilo que parece bonito, aquilo que parece dar glórias a Deus, está dando glórias ao homem. E os testemunhos mostram isso. As pessoas vão lá dar um testemunho sobre elas, de como elas foram agraciadas, abençoadas, tiveram. E o ego. Pessoas orgulhosas. Pessoas que dão glória a homens em nome de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que eu e você possamos nos voltar a temer a Deus, a dar glórias a Deus, porque Ele que criou todas as coisas e sustenta ainda com o poder da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por mais essa tarde. Nos ajude a Te adorar. Sabemos que isso é só através do Cordeiro, do Teu Filho. Que a Tua igreja, até a igreja física mesmo aqui, possa olhar somente para Ti, Senhor. Para que possamos ser a igreja que habita no céu. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.